Meu nome é Ariana, sou poeta da MF Prestes Maia e a gente vai continuar o jogo do labirinto aqui então. Então nesse vídeo a gente vai colocar um cronômetro e a gente vai colocar algumas informações, né? Que não dá para deixar o jogo só com os personagens e tal, a pontuação. Então vamos tentar colocar uma informaçãozinha aqui para as pessoas que forem jogar terem uma noção do que é o jogo, qual que é o objetivo dele. Então é importante essa parte falar para os alunos, né, do enredo, e aí eles vão ter que escrever, eles vão ter que pensar numa estratégia, eles vão ter que pensar em qual o objetivo do jogo deles para poder dar essas instruções para as pessoas. Então vamos colocar. Então, lembra que eu falei que o objetivo do jogo então era ele passar por essas frutas, ganhar ponto e chegar numa porta, né? Que é o objetivo dele. E aí também tem esse obstáculo, que você tem que avisar que esse obstáculo é uma coisa ruim para ele. Então, qual que é a minha ideia aqui? Eu vou falar algumas coisinhas, vou perguntar o nome do jogador e ele vai responder. E aí ele vai usar essa resposta para falar diretamente com o jogador. Tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, primeiro, eu quero que isso aconteça quando a tela do labirinto 3 aparecer, lembra? Então, quando essa tela aqui aparecer, eu quero que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu tô lá no gato, vou vir em evento. Quando o cenário mudar para o cenário Lab 3, o que eu quero que aconteça? Então eu vou lá na aparência, eu quero que ele diga alguma coisa. Então eu preparei um textinho aqui, tá? E aí tá, né, que eu vou escrever que alimentos industrializados podem conter substâncias que fazem mal em grande quantidade, como é o caso dos açúcares. Porque eu coloquei os açúcares por causa do donut que eu coloquei lá, né? Então eu vou copiar aqui, vou passar lá para esse comando. Então, eu quero que quando o labirinto 3, o gato já avise, olha, fala sobre os alimentos, tá? E aí ele vai esperar um pouquinho, então eu vou colocar um controle. E aí, essa frase é grande, então eu preciso deixar as pessoas lerem ela, né? Então eu vou... Ela vai falar, né? Eu coloquei o comando de falar os açúcares por 2 segundos, eu acho pouco, 2 segundos. Então eu vou aumentar aqui, vou colocar 5, ver se dá certo. E aí eu vou pedir para ele esperar um segundo. E aí eu vou colocar uma outra aparência. Dica. Também trocar aqui, vou colocar por 5 segundos, que a frase também é grande. E aí eu vou colocar a outra coisa que eu escrevi aqui. Outra frase. O seu objetivo é chegar na porta do labirinto, se alimentando com comidas saudáveis. Então eu vou copiar essa frase e vou colocar lá. Tá? Aí depois eu também vou esperar um segundo, um controle, espere um segundo. E aí eu vou perguntar para ele qual é o seu nome. Você pode colocar isso logo no começo, né? Eu vou colocar isso como um aviso, então por isso que eu tô colocando essa frase, eu tô perguntando qual é o nome dele agora. Mas você pode colocar ela logo no começo, já perguntar qual é o seu nome, para o jogo poder conversar já com a pessoa. Então eu vou vir aqui em sensores. Aí, ó, esse comando aqui, ó, pergunte o seu nome, ele vai perguntar o nome e vai esperar uma resposta da pessoa. A pessoa vai escrever o nome e aí ele vai usar o que a pessoa escreveu para responder. E aí, o que eu vou fazer? Ó, eu coloco um controle aqui depois que a pessoa, né? Vou dar um tempinho para a pessoa escrever. Ela vai escrever, vai esperar um segundo. Eu vou vir aqui em sensor. Desculpa, aparência. Aí ele vai dizer, né, diga olá. E aí eu vou usar aqui no sensor a resposta, que tá aqui, ó, a resposta. Ele vai... Sumiu, ó. Então, diga olá. E aí ele vai usar aqui a resposta que a pessoa escreveu
para falar com o jogador. E aí, ele vai falar por 2 segundos o nome da pessoa. E aí eu quero que ele dê um aviso para ele, para a pessoa que está jogando. Então eu quero que ele avise, eu vou colocar aqui. Lembre-se, cuidado com açúcar. Então eu vou colocar aqui. Lembre-se, cuidado com açúcar por 2 segundos. Vou até trocar aqui, vou colocar um pouquinho mais para 4 segundos. Para dar tempo da pessoa ler. Vamos ver se deu certo. Ah lá, então ele tá falando, né, com o jogador. Aí ele pergunta qual o seu nome. Aí você dá o espaço aqui para você escrever. Então você vai escrever lá o nome, dá um enter. E aí ele vai falar com você, falando do seu nome. Aí ele pode começar a jogar. Aí qual que é o lance do cronômetro? Eu vou dar um pause aqui para ele não ficar batendo o donut no gato. Então, qual que é o lance do cronômetro? Então, eu uso aqui em sensores esse zerar cronômetro. Porque aí ele vai sair contando e quando eu clicar, né, no labirinto, ele vai zerar. Ele vai começar a zerar o cronômetro e vai começar a contar. E aí, por que eu tô fazendo isso agora? Porque quando eu colocar a porta no final, eu quero que ele diga pro personagem quanto tempo ele demorou para chegar, tá? Aí agora, então a porta eu vou colocar no próximo vídeo, tá? Então, aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar uma firulinha aqui nos pontos, tá? Então, dá pra gente colocar uma variável de pontuação. Por exemplo, quando ele chegar num ponto tal, dá uma dica para ele ou dá um incentivo, alguma coisa do tipo, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um evento. Então, quando o cenário mudar para o Lab 3, que é o que eu quero que comece, né? Aqui. Toda essa pontuação. Eu quero que sempre controle. Espere. Desculpa, espere até que. Aí eu vim em operadores. E eu vou pegar esse verdinho aqui, ó, de maior. Então, vou colocar aqui. Então, eu quero que espere até que a variável ponto, coloco aqui dentro, seja maior que algum número. Então, eu vou colocar 200. Então, quando a variável ponto chegar a 200, ou vou colocar 100. Quando ela ficar maior que 100, eu já vou dar um aviso para ele. Então, e aí, pensa na matemática agora. A pontuação que eu coloquei no jogo é a cada 100 pontos. Então, ele só vai falar isso quando for maior que 100, ou seja, quando eu pegar 2 frutas, que tem que chegar a 200, para ser maior do que 100. Não é? Tem outros operadores aqui que eu posso usar igual a 100, eu vou colocar maior que 100. Que é a escolha minha mesmo assim. Então, eu quero que ele diga alguma coisa. Então, vou vir em aparência e dizer alguma coisa. Então, eu quero que ele diga continue se alimentando saudavelmente até chegar na porta, tá?
Então, vamos testar. Falou tudo lá que eu pedi. Agora vamos tentar aumentar esses pontos aí para maior que 200 para ver se foi o comando que eu coloquei. Então, 100. Aí ele falou, continue se alimentando de maneira saudável. Aí vocês viram que foi muito rápido, né? Então vou até aumentar aqui o número de segundos que ele fica para poder a pessoa ler. Então, beleza. Era isso que eu queria mostrar agora. E no próximo vídeo a gente vai terminar ele com a porta final, tá? Com a tela final dele.